A França, antes da Revolução, era uma terra impregnada de fé. O cristianismo era mais do que uma religião. Era o alicerce da sociedade, o próprio ar que os franceses respiravam. Durante séculos, a Igreja esteve intimamente ligada à monarquia. A França era conhecida como a filha mais velha da Igreja, desde que o rei franco Clovis I abraçou a fé cristã no início do século VI. Catedrais e mosteiros pontilhavam a paisagem, imponentes símbolos da fé que dominavam o horizonte de cada cidade e vila. No século XVIII, a grande maioria da população era católica e era a única religião oficialmente autorizada no reino. A Igreja influenciava todos os aspectos da vida francesa. Os hospitais, a educação, os registros de nascimento e óbito estavam sob a alçada da Igreja. Mas, sob a superfície dessa piedade aparentemente inabalável, uma tempestade se formava. Novas ideias sobre a separação entre Igreja e Estado estavam criando raízes, especialmente entre a burguesia em ascensão. Mas as consequências serão sangrentas, como vocês verão a seguir. Antes de continuarmos, apoiem nosso trabalho se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Obrigado. A Revolução Francesa de 1789 foi um terremoto cultural e espiritual. Inicialmente, como estipula a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os revolucionários buscavam uma abordagem libertária da religião. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública. No entanto, o sentimento anticlerical se intensificou e a Assembleia Nacional Constituinte, o governo provisório da França, ordenou a confiscação dos bens e terras da Igreja Católica, vendendo-os para financiar a nova moeda revolucionária. Posteriormente, a Assembleia votou a Constituição Civil do Clero, uma lei que subordinava a Igreja Católica na França ao governo secular. Embora tenha sido rejeitada pelo Papa, a lei dividiu o clero entre os juramentados que aceitaram a lei e os refratários que a rejeitaram. Os padres refratários eram considerados contra-revolucionários e condenados à morte. Centenas de padres católicos foram executados, enquanto milhares foram expulsos do país. Os fiéis católicos que permaneceram se viram sem orientação espiritual e sacramentos. Por fim, o sentimento anticlerical deu lugar a um frenesi anticristão. Cruzes, sinos de igrejas, estátuas e iconografia foram destruídos em um esforço comunista para secularizar a sociedade. Sob a liderança de figuras como Joseph Fouché, os revolucionários removeram as cruzes dos cemitérios e declararam que todos os cemitérios deveriam ter apenas uma inscrição: a morte é um sono eterno. O que veremos a seguir os deixará surpresos. No fervor revolucionário, a própria razão se tornou objeto de culto. Promovido por Antoine-François Momoro, o culto à razão foi uma amálgama de várias ideias baseadas na filosofia materialista. Na prática, não passou de uma forma de o Estado promover o anticlericalismo e a confiscação de bens. O culto à razão tinha até seus próprios locais de culto. As igrejas da França se tornaram templos da razão, onde os altares cristãos foram desmontados e substituídos por altares à liberdade. Cerimônias foram organizadas para celebrar a nova religião. A cerimônia mais grandiosa ocorreu em Notre-Dame de Paris. A inscrição "A Filosofia" foi gravada sobre as portas da catedral e jovens vestidas de branco dançaram ao redor de uma deusa da razão fantasiada, interpretada pela esposa de Momoro. Dizem que ela estava vestida de forma provocativa. O culto à razão foi posteriormente suplantado por outra religião imposta pelo Estado, o culto ao Ser Supremo. Ambos os cultos foram finalmente proibidos por Napoleão. Napoleão permitiu o retorno da Igreja à França em 1801.
Mas o dano infligido à fé pela Revolução foi imensurável. A supressão da Igreja Católica transformou profundamente a sociedade francesa, desde a dissolução da monarquia até a reestruturação de instituições fundamentais, como a educação e a administração pública. Embora menos pronunciados do que durante a Revolução Francesa, os mesmos princípios materialistas dominam o pensamento nos países ocidentais hoje em dia, assim como a fé é rejeitada. Agora é a sua vez de participar. O Ocidente sofrerá a mesma reestruturação que a França quando abandonou sua fé? Deixem seus comentários. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!